Vamos lá, vamos seguir, que tem mais notícia polêmica envolvendo também essa pré-campanha eleitoral, gente. Teve 2 entrevistas que chamaram muita atenção de pré-candidatos a deputado nesse final de semana de feriadão prolongado aqui no Rio Grande do Norte. A primeira foi do ex-deputado Kelps Lima, ele é pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil. Falou de Alisson Bezerra, né, do desafio que Alisson tem. Ele acha que o maior desafio de Alisson é justamente conquistar Natal, né, conquistar o eleitorado de Natal. E também fez uma crítica duríssima à bancada federal, né? Que disse que era uma bancada federal do Rio Grande do Norte, era inútil, mas deixa eu trazer aqui os detalhes e a gente comenta em seguida. É justamente isso que você falou, Danilo. Essa foi uma entrevista que ele concedeu para a TCM de Mossoró, e o Kelps Lima admitiu que o ex-prefeito de Mossoró, o Alisson Bezerra, ainda é pouco conhecido na capital potiguar, mas apostou no crescimento com a exposição na televisão durante a propaganda eleitoral. Ele, durante a entrevista, foi franco ao reconhecer uma das principais dificuldades na campanha do aliado, que é justamente a baixa penetração do eleitorado da capital potiguar. E ele chamou atenção, viu, Danilo e Ciro, que nessa entrevista ele até narrou um caso dele no prédio dele com um conhecido, e ele falou o seguinte, que o funcionário do prédio chegou para falar com ele e disse: olha, eu não sei se eu vou votar no menino de Mossoró. Eu não sabia ele não sabia, essa pessoa que falou com o Kelps não sabia nem o nome do Alisson, falou o menino de chapéu lá de Mossoró, relatou. Então, essa desvantagem em Natal, porém, não é vista por Kelps como um obstáculo intransponível. Ele argumentou que a capital potiguar tem histórico de abertura a novos nomes e que Álvaro Dias, ao contrário, teria dificuldade em Mossoró, é o que diz o Kelps Lima. Foi uma das afirmações do Kelps durante essa entrevista. De fato, não é intransponível. Campanha eleitoral, né? Eles vão ter as armas aí de marketing, de campanha. Tem uma dificuldade imensa, né? Porque trata-se o ex-prefeito de Mossoró vai enfrentar um ex-prefeito de Natal, que é apoiado pelo atual prefeito, né, da cidade, que é apoiado por lideranças da cidade, que tem muita influência aqui no eleitorado natalense. Mas nessa mesma entrevista, o Kelps também fez uma crítica muito dura à bancada federal, Ciro. Ele disse que hoje o Rio Grande do Norte tem uma bancada federal inútil, né? Endereçada a todos os membros da bancada federal. Lembrando que no partido dele tem 3, né? Tem 3 deputados federais no União Brasil. Aliás, na federação, né? União PP, né? Porque tá lá o Benis Leocádio, João Maia e Robson estão no PP, que são aliados da mesma federação do União Brasil. E estão na mesma nominata que ele. É uma crítica direta que atinge aliados na sua mesma nominata, e que ganha repercussão nessa pré-campanha, que é tentando, né, voltar aí à cena e sendo apontado como uma das possibilidades de repente surpreender nessa nominata do União Brasil. Ciro. Na verdade, Kelps aí, ele dá mais um gás aí para os políticos que não gostam dele passarem a não gostar mais ainda, né? Porque ele foi acolhido, né, nessa federação, né? E a primeira entrevista com mais repercussão que dá, ele falando mal do pessoal, mas também tá no direito dele, né? Ele vai concorrer ali com Robinson, com Benis, então ele tá no direito dele de fazer as críticas para ver se consegue capitalizar ou se consegue lembrar a população de que realmente a bancada atual é muito inútil. Assim, a gente vê vários casos de repercussão que necessitariam do engajamento maior da bancada, que você vê que eles estão 100% nem aí, não estão nem um pouco preocupados com o Rio Grande do Norte, estão preocupados assim com relação os projetos particulares dele, seja a liberação de emendas para determinado município, que muitas vezes não tem nenhuma repercussão tão grande, porque são valores muito baixos, que só são suficientes para garantir que um serviço limitado continue sendo executado. Então, assim, é muito de política essa declaração de Kelps. Com relação à situação de Alisson, eu concordo com ele e acho que, inclusive, que a própria campanha de Alisson sabe disso. Tanto é que durante esse período todo, principalmente do final do ano passado para o início desse ano, a gente viu que a campanha de Alisson tentou aí fechar com algum nome de grande penetração aqui em Natal, como por exemplo o ex-prefeito de Natal, o Carlos Eduardo Alves. Até o momento não conseguiu, se reuniu algumas vezes com alguns vereadores aqui de Natal, mas essa conversa não foi para frente, se eu não me engano. Eu acho que de maior repercussão ele tem Robson Carvalho, né? Sim. Robson Carvalho, pelo menos está no grupo até agora. Assim, se reunir com outros, mas a negociação não andou. Agora, de fato, quando começar a campanha eleitoral, eu acho que Alisson pode não ser conhecido, as pessoas podem não saber detalhes sobre ele,
mas sabem que ele é um prefeito, que ele é o prefeito de Mossoró bem avaliado, que fez o Mossoró cidade junina. Então, assim, vai chegar o momento de Alisson ser apresentado a esse eleitor, pelo que não passa, por exemplo, Álvaro Dias, que todo mundo sabe quem é Álvaro Dias e sabe quem é Paulinho Freire. E aí quem não vota, quem já se manifestou dizendo que não vota em Álvaro Dias, a campanha eleitoral dificilmente vai conseguir mudar esse voto, a não ser que para a campanha dos outros consiga ser pior ainda, e Álvaro Dias ainda cresceria um pouco mais aqui em Natal. Situação diferente, por exemplo, a de Carlos Eduardo Xavier, né, que ele vai precisar efetivamente do cabo eleitoral chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver o tamanho da penetração de Lula aqui no estado ainda, a popularidade, se Lula vem ou não à campanha, porque aí se Lula vier ou dedicar mais tempo dele à campanha aqui no Rio Grande do Norte, a chance de Cadu crescer efetivamente é muito grande, e aí sim, como já dizem alguns analistas políticos, chegar ao segundo turno aí. Seria o nome mais, vamos dizer assim, garantido no segundo turno. E aí não sei o que estou dizendo não, viu, pessoal? É a questão da política mesmo, a popularidade de Lula e o histórico, né? Sempre um candidato do PT, quase sempre, vamos dizer assim, está no segundo turno. Cadu, que assim como Álvaro Dias também tem mais força aqui na capital e busca um vice que tem uma capilaridade maior no interior do estado. Esse nome que ainda não foi divulgado. Eu acho que não foi divulgado porque não tem ainda, né? De fato, eles não têm ainda. Esse nome que ainda não foi divulgado. dos Ferros não conseguiu, né? A prefeita, inclusive, foi para o palanque de Alisson. Tentou outros nomes em off, também não conseguiu. É um perfil bem difícil, assim, de achar alguém que... Primeiro, quem tem mandato não vai abrir mão do mandato. Nem poderia, né? Agora já não pode mais, né? Poderia antes. Não vai abrir mão do mandato do projeto de reeleição, vamos dizer assim, para se lançar como vice de Carlos Eduardo Xavier. Deve ter algum outro nome ali. Muito provavelmente, mais militante e tal. Muito provavelmente vai ser alguém do próprio PT. Vamos aguardar quem vai ser o escolhido aí para ser o vice de Cadu. Outros partidos satélites ali, vamos dizer, né? a única chapa que não tem vice ainda, das três chapas, né, colocadas até agora.